Esse agricultor foi surpreendido por uma visita de criaturas de outro planeta. Olá, pessoal! A história de hoje nos leva até o interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos, em uma manhã comum que, de repente, se transformaria em um dos relatos mais impressionantes e singulares da ufologia mundial. Não se trata de uma narrativa marcada por medo ou perseguição, mas de um encontro pacífico e direto que desafia as expectativas mais comuns quando se fala em contatos com seres de outro planeta. O protagonista é Gary Wilcox, um agricultor simples, dedicado ao trabalho no campo, que jamais imaginaria que sua rotina matinal o colocaria frente a frente com algo que não se explica com facilidade, algo que, até hoje, intriga investigadores e estudiosos do fenômeno. Gary era conhecido na comunidade como um homem reservado e trabalhador. Sua vida era voltada quase inteiramente à fazenda, um terreno amplo, cercado por vegetação densa e campos abertos, típico da zona rural do estado. Ele acordava antes do amanhecer, organizava o curral, alimentava os animais e depois partia para o campo com seu trator, onde dedicava horas ao cultivo da terra. Naquela manhã, de 24 de abril de 1964, o céu estava limpo, com o sol ainda baixo no horizonte, projetando uma luz suave sobre a relva úmida. Tudo indicava que seria apenas mais um dia comum. Enquanto dirigia o trator em direção a uma das extremidades da fazenda, onde pretendia preparar o solo para o plantio, Gary notou algo incomum à distância. No meio da plantação, um brilho metálico se destacava entre o verde das folhas e o marrom da terra. Reduzindo a velocidade do trator, ele apertou os olhos, tentando compreender o que via. A cerca de 50 metros, repousava um objeto alongado, com formato cilíndrico e tamanho aproximado de 4 metros de comprimento. O brilho que emanava da superfície não se assemelhava a nenhum tipo de metal conhecido por ele. Era limpo, uniforme e parecia emitir um leve reflexo mesmo na sombra. Intrigado, desceu do trator e caminhou lentamente na direção do objeto. A cada passo, seu coração acelerava, mas não por medo. Havia mais curiosidade do que receio. Ao se aproximar, notou que o solo sob o objeto não estava revolvido. Não havia marcas de rodas, esteiras ou qualquer sinal de deslocamento mecânico. O objeto parecia ter pousado diretamente, como se tivesse descido verticalmente e se assentado com precisão. Não havia barulho, fumaça ou qualquer emissão de calor. O silêncio no campo era absoluto, interrompido apenas pelo som distante de pássaros e pelo farfalhar das folhas agitadas pelo vento leve da manhã. Foi nesse momento que 2 seres surgiram, caminhando ao lado do objeto. Tinham estatura baixa, com pouco mais de 1 metro, e seus corpos estavam completamente cobertos por um traje metálico ajustado, que refletia a luz do sol de forma sutil. Os capacetes ocultavam os rostos, mas permitiam ver leves contornos das cabeças. Os movimentos eram lentos, firmes e coordenados. Gary parou imediatamente, tomado por um misto de surpresa e alerta. A primeira ideia que lhe passou foi a de algum experimento militar, talvez um drone ou equipamento de pesquisa. Mas o design do objeto, a ausência de ruído e, principalmente, a aparência das figuras diante dele não correspondiam a nada conhecido. Os seres não demonstraram qualquer hostilidade. Pararam a poucos metros de distância, olhando em sua direção. Ou pelo menos foi essa a impressão que ele teve. Em seguida, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma das figuras começou a falar. A voz era clara, com uma entonação diferente, como se fosse levemente mecânica ou filtrada, mas perfeitamente compreensível. Disseram vir de Marte. Explicaram, com frases pausadas, que estavam ali em missão de observação e aprendizado. Sua preocupação era com a sobrevivência em seu planeta, que enfrentava grandes dificuldades para manter a produção de alimentos. Por isso, buscavam entender as técnicas agrícolas dos humanos. Gary mal conseguia acreditar no que ouvia. Ainda assim, permaneceu parado, ouvindo atentamente. A estranheza da situação era inegável, mas algo na postura dos visitantes o mantinha calmo.
Havia uma espécie de serenidade no ar, como se aquela presença fosse cuidadosamente planejada para não causar pânico. O agricultor, ainda sem saber como agir, respondeu da forma mais simples que podia. Explicou que a preparação do solo exigia atenção ao clima, ao tipo de semente, ao tempo de germinação. Falou sobre a rotação de culturas, o uso de adubo natural e como o milho e o feijão se desenvolviam bem naquela região. Tudo em um tom natural, como se estivesse orientando um vizinho curioso. Mas os seres não estavam ali apenas para ouvir. Em determinado momento, um deles estendeu um pequeno recipiente metálico e pediu, com gestos calmos, que Gary trouxesse amostras. Sem hesitar, ele deu meia volta, correu até o celeiro próximo e voltou com pacotes de sementes de milho e feijão. Entregou-os diretamente aos visitantes, que manipularam os grãos com precisão, como se já conhecessem sua importância, e os guardaram com cuidado dentro dos recipientes que carregavam. O gesto foi simples, mas carregava um simbolismo difícil de ignorar. Era uma troca, não de palavras apenas, mas de conhecimento, de confiança, talvez até de esperança. Durante todo o tempo, Gary relatou ter sentido uma tranquilidade estranha, quase fora do normal. Não havia tensão nos músculos, nem aquele frio na barriga que se sente diante do desconhecido. Havia, em vez disso, uma espécie de presença silenciosa que o envolvia, como se os visitantes tivessem controle não apenas da situação, mas também de seu estado emocional. Os olhos ocultos pelos capacetes pareciam atentos e a linguagem corporal dos seres era sempre respeitosa. Não invadiram seu espaço, não tentaram tocá-lo, não demonstraram pressa ou impaciência. Apenas observaram, ouviram e interagiram com cuidado quase clínico. O encontro, segundo Gary, durou cerca de 30 minutos. Ao fim, os visitantes recolheram os recipientes com as sementes, deram um passo para trás e, de forma igualmente silenciosa, entraram na estrutura metálica. Nenhum som foi emitido. O objeto começou a se elevar verticalmente, com leveza, até desaparecer no céu claro daquela manhã. O fazendeiro permaneceu ali, parado, olhando para o ponto onde antes havia algo inexplicável. Sentia-se estranho, como se tivesse participado de algo importante, mas ainda sem compreender plenamente o que havia ocorrido. Ainda não havia passado nem uma hora desde que saíra de casa para um dia comum de trabalho. Ele retornou lentamente até o trator, mas não conseguiu continuar o serviço. Sentou-se à sombra de uma árvore próxima e ficou ali por um tempo, revivendo cada detalhe do que havia testemunhado. Não havia marcas no solo, não havia provas materiais, apenas o silêncio da terra e a memória clara de um encontro que desafiava toda a lógica. O tempo parecia ter parado naquele intervalo, como se tudo tivesse acontecido em uma dimensão paralela, embora os efeitos fossem reais, concretos. Era como carregar um segredo antigo, desses que mudam a forma como se enxerga o mundo. Mais tarde, naquele mesmo dia, em um ponto distante dos Estados Unidos, outro homem viveria uma experiência parecida. No deserto do Novo México, o policial Lonnie Zamora relataria ter visto um objeto metálico pousado no chão e duas figuras pequenas ao lado da nave. O caso se tornaria um dos mais investigados da história americana. A coincidência entre os dois eventos, mesmo dia, objetos semelhantes, seres parecidos, intrigaria especialistas por décadas e colocaria o nome de Gary Wilcox entre os casos mais misteriosos e respeitados da ufologia, ainda que ele jamais tenha buscado notoriedade por isso. Até aquele momento, Gary ainda não sabia que o que vivera estava longe de ser um acontecimento isolado. Seus minutos de conversa com seres de outro planeta pareciam cada vez mais fazer parte de algo maior, mais complexo. Um plano? Uma tentativa coordenada de contato? Ou apenas coincidências que a mente humana ainda não consegue conectar? A resposta permanecia tão silenciosa quanto o campo que testemunhou aquele pouso. Mas o sentimento deixado por aqueles visitantes não se dissiparia tão cedo, porque havia algo na maneira como o olhar deles atravessava o tempo e a linguagem, como se carregassem uma urgência que nós, humanos,
ainda não conseguimos compreender por completo. A notícia do ocorrido com Gary Wilcox demorou alguns dias para se espalhar além da vizinhança local. Mas quando investigadores souberam da coincidência com o caso de Lonnie Zamora, ocorrido na mesma data, em outro estado, o interesse se intensificou. Zamora, um policial experiente do Novo México, havia relatado ter visto um objeto semelhante pousado no deserto, também com duas figuras pequenas ao redor. Ele descreveu a nave com contornos ovais, baixa altitude e ausência de ruído. A semelhança com o que Wilcox testemunhou era impressionante, desde o silêncio absoluto até o comportamento calmo dos ocupantes. Não havia explicações fáceis. Aquilo parecia muito mais do que uma simples coincidência. Investigadores que analisaram os dois relatos perceberam que os horários batiam com uma margem estreita de diferença. Enquanto Wilcox vivia seu encontro na parte da manhã, Zamora fazia sua patrulha à tarde, quando teve sua experiência. A distância entre os dois pontos era de mais de 3.000 quilômetros, o que exigiria uma velocidade de deslocamento muito além de qualquer tecnologia conhecida na época. Mesmo assim, o padrão de descrição, o comportamento dos seres e a falta de ruído ou marcas no solo levaram alguns ufólogos a sugerir que ambos os eventos faziam parte de uma ação coordenada, talvez uma missão de reconhecimento feita com cuidado extremo para evitar pânico ou exposição. Gary Wilcox foi entrevistado por investigadores civis e oficiais nos dias seguintes. Em todos os relatos, manteve a mesma versão, sem contradições ou exageros. Não buscava atenção, não concedia entrevistas públicas e sequer quis registrar seu nome nos jornais da época. Para ele, o episódio era real, mas não se via como protagonista de nada especial. O comportamento reservado reforçou a credibilidade do relato, já que diferia do padrão de casos em que os envolvidos buscavam fama ou algum tipo de reconhecimento. Wilcox, ao contrário, parecia até desconfortável com a ideia de transformar o encontro em manchete. Os detalhes descritos por ele chamavam atenção pela precisão e sobriedade. Falava sobre a forma do objeto, o tipo de reflexo que o metal produzia, a textura da roupa dos visitantes, a entonação peculiar da voz deles. Tudo com uma riqueza de observação que sugeria um acontecimento real, profundamente marcado em sua memória. Disse que não havia qualquer tipo de contato físico, nem exame ou manipulação. Ao contrário, os visitantes pareciam preocupados em manter distância e demonstrar respeito. Esse comportamento destoava radicalmente de outras narrativas populares sobre abduções e encontros traumáticos, o que fazia daquele relato algo especialmente raro. Outro ponto que intrigava os estudiosos era o pedido feito pelos seres: sementes de milho e feijão. A escolha não era aleatória. Eram dois dos alimentos mais comuns, fáceis de cultivar e altamente nutritivos. A ideia de que seres de outro planeta estariam interessados em estudar formas de cultivo tão simples causava desconforto em parte da comunidade científica. Alguns ridicularizaram o caso, alegando que uma civilização avançada não precisaria recorrer a métodos tão rudimentares. Outros, porém, levantaram hipóteses mais amplas, como a possibilidade de estarem em busca de características genéticas específicas ou adaptando cultivos a um ambiente fora da Terra. Essa última hipótese provocava uma pergunta inevitável. Por que uma civilização capaz de viajar entre planetas estaria com dificuldades para produzir alimentos? Se o que Gary ouviu era verdadeiro, então havia uma crise maior em curso, talvez de ordem ambiental ou biológica, em Marte ou em outro ponto qualquer. A ideia de que seres avançados precisariam recorrer à Terra em busca de sobrevivência colocava a humanidade em uma posição inusitada, não como vítima ou cobaia, mas como fonte de conhecimento agrícola, guardiã de um saber que poderia ter valor universal. Essa inversão de papéis era o que mais diferenciava o caso de Wilcox dos demais. Conforme os anos passavam, Wilcox seguia com sua vida, sem mudar seus hábitos ou comportamento. Nunca escreveu livros, não participou de conferências, nem autorizou o uso comercial de sua história. O silêncio ao redor do caso aumentava sua força simbólica.
Era como se o próprio fato de ele permanecer alheio ao sensacionalismo reforçasse a veracidade de cada palavra dita. Em entrevistas esporádicas, sempre reafirmava os mesmos detalhes com a mesma linguagem simples e direta. Dizia apenas que contou o que viu e que não se importava se acreditavam ou não. Para ele, aquilo era um episódio real que merecia ser tratado com respeito. Alguns ufólogos passaram a considerar o caso como um dos poucos exemplos documentados de contato de terceiro grau com intenção não agressiva. O padrão de calma, troca de informações e ausência de efeitos colaterais físicos em Wilcox sugeria um tipo diferente de abordagem. Era como se o objetivo daqueles visitantes fosse observar o comportamento humano diante de um contato direto e pacífico. Testar a reação de uma pessoa comum, em um ambiente rural, sem grandes interferências externas. Se esse era o experimento, então a escolha de Gary Wilcox não foi aleatória, foi calculada. E ele, sem saber, pode ter representado a humanidade naquele breve encontro. Embora nunca tenha havido uma segunda visita, como os seres sugeriram antes de partir, o agricultor manteve o hábito de deixar pequenas porções de sementes em potes ao lado do campo, por anos. Era um gesto silencioso, quase simbólico, como quem continua um diálogo sem palavras, esperando uma resposta que talvez nunca venha. Isso mostra que, para ele, o encontro não foi apenas uma curiosidade, mas algo que despertou um senso de responsabilidade. Mesmo sem garantias, ele manteve a postura de quem acredita que talvez, em algum lugar do universo, ainda existam olhos observando, não com hostilidade, mas com esperança. Hoje, passadas décadas, o caso de Gary Wilcox permanece como uma exceção dentro do vasto e controverso campo da ufologia. Um caso sem gritos, sem luzes cegantes, sem perseguições. Apenas o silêncio de uma fazenda, a tranquilidade de uma manhã e o gesto simples de um homem entregando sementes a seres que diziam vir de Marte. Se era real ou não, nunca saberemos com certeza. Mas a consistência do relato, a honestidade do testemunho e a serenidade de quem o viveu continuam ecoando, lembrando que, às vezes, os encontros mais significativos acontecem de forma discreta, longe dos olhos do mundo, e que mesmo no universo, talvez ainda exista espaço para o respeito, a troca e a humildade. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.